Olá pessoas, aqui é a Marcela do Lavanda Tarô. Espero que esteja tudo bem com vocês. A leitura de hoje é para a gente descobrir, sempre de forma polêmica, o que essa pessoa acha que entregou na relação de vocês, tá? O que está entregando, né? Então, lembrando que pode não corresponder à realidade ou pode não corresponder com aquilo que você acha, porque é a opinião da pessoa. E por conta disso é sempre irônico e sempre traz polêmica. Às vezes é a realidade mesmo, né? É uma leitura coletiva, então você precisa adaptar as informações que você vai receber aqui à sua situação com essa pessoa, né? Algumas informações são para o seu caso, outras não, tá? Nós temos duas opções, a primeira é a coruja e a segunda é a mandala. Você mentaliza a pessoa, escolhe a sua opção. Eu também vou me concentrar para pegar as informações para você. Então, vamos ao primeiro grupo, pessoal da coruja. Consulente 1, uma energia relacionada ao consulente 1. Como essa pessoa, o que essa pessoa acha que entregou, que entrega na situação com o consulente 1. A pessoa acha que entregou na situação com o consulente 1. A sacerdotisa, ela acha que não entregou tudo, né? Ela acha que guardou muita coisa para ela, muita coisa ficou em segredo. Não falou tudo para você dos seus sentimentos, tá? E para muitas pessoas, aqui até fala, né, da sabedoria, né? A sabedoria interior, faltou sabedoria para lidar com a situação de vocês, né? Então, eu não sei o que ela anda fazendo, caso vocês estejam juntos agora, o que ela fez com você, ou fez em relação à situação de vocês. Aqui faltou maturidade, né? Faltou ter lido um pouco mais, saber um pouco mais das coisas, né? Ter aprendido um pouco mais com as lições que a vida dá, né? Foi uma pessoa muito sábia para lidar com a situação de vocês. Pelo menos ela acredita dessa forma, tá? Se isso foi há muito tempo atrás, é como se ela pensasse, se fosse hoje, eu faria de outra forma, eu agiria de uma forma talvez um pouco mais pensada. Agora, né, com a pessoa que eu sou hoje, de repente eu não faria de determinada forma, né? Fui imaturo, de repente fui inconsequente, né? E não te falou tudo o que sentia. Então aqui não teve total honestidade, teve muita coisa guardada em segredo. Mas não são segredos de erros cometidos, segredos de atitudes que essa pessoa teve, são segredos sentimentais, tá? Então essa pessoa, ela nunca disse para você, ela não passou para você tudo que ela sentia por você, tá?
ela não foi assim totalmente aberta na situação de vocês. Guardou um pouquinho para ela. Ela também pode achar que isso pode ter sido imaturidade da parte dela, né? A não falar tudo, de repente gostava mais do que falava, né? Tinha mais preocupação do que falava, tá? Quer dizer, ela já adquiriu um pouco mais de maturidade a partir do momento que hoje ela enxerga que antes foi imatura, né? Quer dizer, já é um ganho importante de sabedoria. Consulentes 1. Essa pessoa acha que entregou a situação com o consulente 1. A morte finalizou as coisas, né? Talvez a imaturidade dela leve à finalização das coisas. Ela enxerga que as coisas podiam ter mudado. Se ela tivesse, talvez, agido de outra forma ou exposto tudo que sentia, não tivesse guardado tantos sentimentos para ela, talvez as coisas tivessem se transformado, né? Uma vez que você não força uma mudança profunda, que não força uma transformação, nada muda, né? Então, talvez ela acredite que o fato dela ser a pessoa que ela era antes, né, com as atitudes anteriores ou a imaturidade anterior, tenha levado à finalização de vocês, né? E que isso podia ser retornável, podia ser mudado de alguma forma se ela tivesse agido de forma mais madura. Mas talvez ela não, naquele momento ela não pensasse dessa forma, né? Ó como se arrepende. 5 de copas. Aqui tem um arrependimento de não ter promovido mudanças importantes que essa pessoa acredita que teriam modificado as coisas, teria modificado o panorama das coisas. Talvez a finalização não tivesse acontecido, ou talvez o curso da coisa não fosse tão difícil, não fosse tão ruim, ou não terminasse. Se ela falasse tudo que ela sentia, as coisas seriam diferentes. Então, isso me passa isso desde que saiu essa carta. A sensação de que essa pessoa hoje ela tem uma visão um pouco mais avançada e evoluída e sábia do que aconteceu antes, tá? Das atitudes anteriores, quer dizer, se ela tivesse agido diferente, talvez não acabasse, talvez não ficasse ruim, e ela se arrepende disso, tá? Aqui tem arrependimento por atitudes anteriores. Se vocês estão juntos e as coisas estão estranhas, né? Ela pode se arrepender disso, de ter tido uma conduta com você anterior que pode ter levado a uma quebra de confiança, pode ter levado a uma finalização ou um afastamento entre vocês, até um afastamento afetivo, né? Às vezes o casal tá junto, mas a coisa tá estranha, tá esquisita. A carta da temperança, não teve equilíbrio, não teve sabedoria, gente. Faltou sabedoria para essa pessoa, tá? Essa pessoa acredita que ela entregou imaturidade, talvez até por... como é que eu vou falar do tempo? Não por pressa, mas é como se ela não tivesse aprendido tudo que tinha que ser aprendido, a ser tolerante, a equilibrar as coisas, a encaixar as coisas que precisavam de encaixe, tá? Isso é muita imaturidade, né? Então, falta aquela tolerância, aquela flexibilidade para, de repente, vencer os desafios, botar as coisas para funcionar.
Para algumas pessoas, essa pessoa achou que você era do destino dela, então assim, ou ela não teve pressa para arrumar a vida dela, porque ela achou que você sempre estaria ali. Para outras pessoas, ela achou que você sempre estaria ali, então que levaria o tempo que fosse, vocês ajustariam as coisas. Ela teve muita confiança também no destino e no tempo de vocês, né? Ah, vou levar o meu tempo para resolver as coisas, vou levar o meu tempo para botar em prática aquilo que combinei com o consulente 1. Aqui tem um pouco disso, né? Ainda sai a carta do Sol. Então tem um pouco de ego nas decisões dela, né? Ela enxerga que foi um pouco orgulhosa, um pouco vaidosa nas decisões dela, inclusive de levar muito tempo para conduzir coisas. Ela pode ter forçado a relação, a situação de vocês a uma cinética, né? A um tempo de realização que não era o seu, né? Então ela queria ditar o tempo de quando as coisas deveriam acontecer, de qual seria o melhor momento, de quando ela iria se entregar, e que isso, de alguma forma, ela estava fazendo sendo orgulhosa no sentido de que ela estava confiando no destino. Ela podia estar confiando que você nunca sairia dali, de que vocês se amavam, de que você nunca abriria mão dela, né? Então ela estava confiando muito na conexão de vocês, tá? Só que ela pode ter forçado muito a barra e isso pode ter levado vocês no limite. E esse limite pode ter sido uma finalização, né? Pode ter sido uma quebra de confiança, pode ter sido mexer com a relação de uma forma muito grave, tá? Quando, na verdade, ela acredita que se ela tivesse feito as mudanças necessárias na época certa, as coisas podiam ter se salvado, podiam ter se transformado. Ela acredita nisso, quer dizer, ela fazendo mudanças importantes, parando de repente ser tão egóica, nas decisões dela principalmente, tá? As coisas não teriam ficado estranhas ou finalizado como aconteceu. Ela se arrepende disso, tá? Ela se arrepende, porque ela gostava muito de você. Ela acreditava realmente que vocês não passaram no caminho um do outro ou uma da outra à toa, mas decisões erradas dela podem ter prejudicado muitas coisas. Ela acredita que foi falta de maturidade, falta de sabedoria. Inclusive, para muitas pessoas, ela acredita que ela não ter dito tudo o que ela sentia foi muito importante para estragar as coisas, tá? E ela fazia isso por ego, por algum motivo, ela não te entregava tudo que ela sentia. E sai de novo a sacerdotisa, 2 sacerdotisas na mesa, tá? Então é exatamente o que eu falei, muita coisa foi escondida de você na questão sentimental, tá? Por ego. Então, ela provavelmente gostava mais de você do que ela falava, se importava mais do que ela falava, tinha vontade de se entregar mais do que ela falava e, na realidade, ao invés dela fazer tudo isso de peito aberto, vivendo a paixão que ela sentia, o sentimento que ela tinha por você, que era muito profundo, tá? Ela acabava tomando decisões egóicas nessa situação, no sentido de ditar as regras ou ditar o tempo dos acontecimentos da situação de vocês. Ela se arrepende de forma brutal. E hoje essa pessoa, não sei se isso aconteceu há pouco tempo, se isso aconteceu há muito tempo, hoje essa pessoa está num outro momento de entendimento, de conhecimento, de aprendizagem, de sabedoria, tá? Então não sei se ela apanhou da vida, não sei se as coisas não darem certo entre vocês fez com que ela aprendesse muito, né? Porque aqui, né, tá muito forte de arcano maior aqui nessa leitura. Então, assim, a interação de vocês foi de um grande aprendizado, tanto para você quanto para essa pessoa, tá?
Então, não sei se de repente ela acreditar tanto que as coisas eram destino e ter desandado do jeito que desandaram, de repente foi um aprendizado profundo para ela, que tem muita profundidade de aquisição de conhecimento, tá? Que talvez ela não tivesse antes. Aqui a embromação, 2 de ouros. A falta de capacidade de decidir. É o que eu falei, me passou isso desde o início. Essa pessoa, ela ficava entre você e uma outra situação, que pode ser qualquer outra coisa, né? Pode ser o alto valor, né? O ego, pode ser trabalho, pode ser dinheiro, pode ser família, pode ser relação. Essa pessoa, ela estava o tempo todo pesando numa balança aquilo de importante que ela tinha com você, com outras coisas importantes na vida dela, tá? Então, ela não tinha capacidade de decidir, ela não tinha capacidade de pegar essa moeda e oferecer para você com plenitude. Ela acredita que foi por falta de maturidade. Para muitas pessoas, eu sinto que teve essa embromação de tempo, tá? Porque ela não sabia como encaixar as coisas, ela não sabia o que ela tinha que fazer, ela não sabia qual decisão tomar, ela ficava em cima do muro, tá? E isso pode ter levado muito tempo, mas ela acreditava que ela estava ditando o tempo da situação, mas que você não sairia da vida dela, você não sairia, né? As coisas não desandariam, porque vocês eram pertencentes um ao outro, né? Vocês estavam no caminho um do outro, quando na verdade isso pode não ter sido dessa forma, né? Se você ainda está na vida dessa pessoa, essa pessoa acredita que vocês não se encontraram à toa, tá? Então, talvez por isso ela esteja despreocupada com o tempo que ela está levando para tomar decisões, tá? Ela pode ter empurrado muita coisa com a barriga, até as coisas se estragarem. Quando as coisas se estragaram, ela se arrependeu de agir dessa forma, tá? Então, se essa pessoa de alguma forma está te embromando, ela está arrependida disso, tá? Mas por que disso? Porque você fazia essa pessoa muito feliz. Tá? Isso é uma coisa muito importante aqui, né? A finalização da felicidade. Essa pessoa era mais feliz quando ela estava com você. Ou se vocês estão juntos, ela era mais feliz antes. Quando as coisas estavam bem, né? Quando vocês estavam planejando viver aquilo que o destino entregou para vocês viverem, tá? Então, assim, ela talvez a sua ausência ou a perda da intensidade do seu amor por ele ou por ela tenha sido um aprendizado, tá? Que leve um sofrimento e leve um amadurecimento dessa pessoa, tá? Então, ela perder a felicidade. E ela acredita que com atitudes dela, ela promoveu redução da felicidade na situação de vocês. Uma dessas atitudes era esconder o que sentia. Essa pessoa gostava ou gosta mais de você do que ela te falava ou te fala hoje, tá? Então, ela fica o tempo todo pensando se deve falar, se deve demonstrar, se não deve. Eu não sei exatamente de onde vem isso, né? Eu não sei se essa pessoa faz isso porque ela é traumatizada, ou se ela faz isso porque ela é boba, né? Ou se ela faz isso que ela gosta de perder o tempo dela ao invés de viver um grande amor, ou se ela é uma pessoa jogadora, tá? Então pode ser uma pessoa estrategista, de repente, que fica o tempo todo testando o sentimento do outro. Se essa pessoa testou seu sentimento, deu ruim, né? De alguma forma aqui, porque ela se arrepende de ter feito isso. Então, aqui tem muitos sentimentos. A pessoa gosta muito de você e persiste em dizer. Essa pessoa acha que você não passou na vida dela à toa, tá? Talvez tenha sido o sentimento mais bonito
que ela tenha tido por alguém até hoje, mas eu não sei por que ela pode ter tomado decisões muito egóicas ao invés de te expor totalmente esse sentimento. Esconder sentimento, esconder sentimento, esconder sentimento, tá? Não sei por que disso, não sei se tinham desafios, né, que ela não conseguia vencer de repente para estar com você e aí ela sentia na obrigação de guardar o que sentia, tá? Não sei. Não sei se a vida tornou ela dessa forma, uma pessoa difícil de apresentar o que sente. Que tem um arrependimento de não ter demonstrado tudo o que sentia. Não demonstrou. Essa carta virou enquanto eu estava embaralhando antes de cortar, Cavaleiro de Ouros. Não te entregou o valor que você merecia receber. Você ficou esperando. Aqui teve muita embromação, né? Você aguardou o movimento dessa pessoa. Então, a lentidão dessa pessoa em te valorizar, em assumir algo mais sólido, levou à perda disso. Quer dizer, se ela tivesse agido mais, se movimentado mais, as coisas tinham potencial de transformação. Ela acredita que ela errou, por isso tem arrependimento, tá? Ela acredita que ela errou em duas coisas, pelo menos aqui. Primeiro, em esconder tudo que sentia, de não ser assim totalmente aberta emocionalmente para te falar tudo que sentia, tá? Isso foi um dos erros dela, na opinião dela. O outro erro foi ela abusar do tempo. Aqui teve um abuso de tempo, tá? Foi ela achar que de repente ela tinha todo o tempo do mundo para tomar decisões, que você ia esperar por ela, né? Que ela ia voltar aí, voltar da sua vida não sei quantas vezes e você ia perdoar e você, né? E aquela coisa do amor garantido. Vocês se gostavam tanto que você sempre estaria ali. Ela acredita que essa visão que ela teve da situação de vocês foi uma visão imatura, tá? Então, talvez ela ter perdido você em algum momento, as coisas terem se modificado nessa relação, levaram a um arrependimento grande, a um sofrimento que, inclusive, força ela a mudar quanto pessoa, força ela a amadurecer. Então, aqui ela aprendeu muito, tá? Com o fato de ter, de repente, abusado da tua nobreza, do teu tempo, tá? Ter demorado para te oferecer. Por quê? Porque ela era muito feliz com você. Muito feliz. Então, se ela acredita que se ela tivesse agido de outra forma, o potencial de felicidade, transformação dessa situação era muito grande, muito positivo, mas ela não devia ter tido essas atitudes egóicas para com você e para com a situação. Tá bom? Vamos para a leitura 2. Vamos para o grupo 2, a mandala. Já parou o consulente 2, a leitura do consulente 2 que essa pessoa acredita que entregou na interação com o consulente 2. Consulente 2. Uma só. Dois de copa. Essa pessoa que acha que foi muito, muito amorosa com você, que te entregou o sentimento, que encontrou em você, inclusive, assim, o par perfeito, mas a imagem já diz tudo, né? Ela encontrou uma pessoa de valor em você, um amor, encontrou uma pessoa que combinava com ela, mas ela mascarada, né? Então, assim, ou ela escondeu que te amava de alguma forma, ou ela teve
mesmo identificando o grande sentimento que ela tinha por você, ela não foi totalmente honesta com você, não foi totalmente transparente, tá? É como se você tivesse inteiro e essa pessoa estivesse mascarada. Somente 2 que essa pessoa acha que entregou. Na interação com o consulente 2. O que entrega na interação com o consulente 2. As de paus, entregou fogo, né? Acho que essa pessoa gostava muito de você, mas ficava sempre naquela vibração do fogo de palha, né? Ai, a gente vai se encontrar, vai ter algo casual, mas talvez você percebesse o sentimento dela, né? Quando você estava junto, ela podia estar promovendo sempre uma energia meio casual na situação de vocês, né? Meio superficial, sem muito aprofundamento, mas quando você estava com ela, você sentia que tinha algo mais. Quer dizer, ela tentava mascarar aquilo que ela sentia sendo casual, mas ela sente uma conexão forte com você, muito forte. Talvez ela tenha até, não sei se, né, se isso já terminou, se isso já tem um tempo, se ela encontrou outras pessoas, talvez ela tenha a sensação de que nunca foi tão forte com outras pessoas como foi com você. Tá? Muita força de conexão aqui. Né? Aquela coisa do encaixar bem, o par perfeito. Né? As coisas se encaixavam, combinava. Né? De repente, com outras pessoas, não combinava tanto. Ou não combina. Ela pode ter fugido disso, né? Se for uma pessoa sequelada, quanto mais ela percebeu essa conexão, mais ela fugiu. Outro 2 de copas, gente. 2 de copas. Tá? Então, se você tem dúvida, né, daquilo que você percebia vindo dessa pessoa, não tenha dúvida, tá? Teu feeling estava certo. Essa pessoa amava você. Tá? E nós seguimos caminhos diferentes. Ela vai sempre amar você, ela vai sempre ter aquele cantinho no coração dela. Talvez você sinta a mesma coisa, né? Talvez você tenha seguido em frente também, mas você sempre vai ter aquele cantinho de amor por essa pessoa, né? Talvez queira saber dela, né? Talvez torça pela felicidade dela, né? Se você já tivesse curado, você vai ser capaz de torcer pela felicidade dessa pessoa, né? E essa pessoa também, né? Então você vai sempre ter aquele amor, e talvez você encontrando outras pessoas, você não sinta tanta conexão quanto você sentiu com essa pessoa. Mas não significa que você não possa ser feliz com outro alguém, tá? Mas essa pessoa tem ou teve um sentimento muito profundo por você, que aqui, na minha opinião, 2 cartas, 2 de copas na mesa é inesquecível, tá? Inesquecível. Essa pessoa acha que foi amorosa com você. Mas, de alguma forma, para a grande maioria aqui, o que ela sentia, tá? O que ela sentia, ela mascarava, ela não mostrava tudo, tá? Essa pessoa, se ela uma vez, nunca te amei, não é verdade, tá? Não corresponde à realidade. Talvez ela queira esconder isso por algum motivo, tá? Não sei, né? Não sei quais são os desafios aí da interação de vocês. Sai a roda da fortuna. Então, uma pessoa que também acredita na questão da conexão, se sente muito conectada aqui. Essa pessoa, se ela está afastada de você, ela não te superou, tá? Então, se ela se afastou de você ou ela promovia muita casualidade na situação de vocês, ela acredita que hoje ela está na parte de baixo da roda. Ela acredita que o mundo girou, né? Que as coisas mudaram e, de repente, ela se achava por cima, achava que
como vocês se gostavam muito, as coisas iam se manter daquele jeito muito casual, muito superficial, mas que ia se manter porque a conexão era forte. E talvez, se as coisas desandaram, ela pode estar achando, né, de alguma forma, que ela pode ter desviado do destino dela. Ela pode não estar num bom momento em relação à situação de vocês, né? Achando que se deu mal ou que fez uma escolha errada, tá? Não sei quais foram as decisões dela aqui em relação à situação de vocês. Mas é bem aquilo que eu falei, isso já tem 10 anos, essa pessoa já tocou a vida dela, já teve outras pessoas. Ela não teve a conexão, tá? Com essas outras pessoas, não significa que ela não tenha sido feliz, né? Com essas outras pessoas. Mas essa coisa do perfeito encaixe, ela não teve com essas pessoas, ela teve com você, né? Então, era coisa do destino. É como se ela tivesse a sensação de que ela driblou o destino, né? O destino entregou para ela um grande amor que, de repente, ela deixou passar por ego, né? Ainda sai o 6 de paus aqui. Vocês tinham um grande potencial. Se vocês estão juntos, essa pessoa, ela pode estar mostrando para você um excesso de casualidade que pode estar te deixando na dúvida, ou assim, de repente você está querendo desistir dessa situação. Essa pessoa gosta muito de você já, ela está mascarando isso e ela vê um potencial absurdo na situação de vocês, um potencial imenso nesse 2 de copas, tá? Talvez ela precise de um pouco mais de tempo para parar com essa história de fogo de palha e deixar as coisas se aprofundarem, mas isso é uma questão de tempo, tá? Então, se você está com essa pessoa hoje, talvez valha a pena você investir nela, tá? Você dá mais um tempo para ela, para que ela seja capaz de tirar as máscaras e demonstrar tudo que ela sente. Talvez ela esteja por ego, segurando um pouco aquilo que ela sente por você, porque está muito intenso, né? Mas ela enxerga um potencial na situação de vocês muito grande. É uma roda de sorte, tá? Sorte, sucesso e vitória, tá? Então aqui, para quem está separado, essa pessoa achou que foi uma sorte muito grande te encontrar e que talvez por ego, tá? Ela agisse com você sem muita profundidade e isso pode ter estragado o potencial das coisas de darem certo. Porque aqui para ela, se ela tivesse agido diferente, o que seria agir diferente? Levar a sério. Se ela tivesse levado a sério a situação de vocês, o potencial de dar certo era muito grande, tá? Por quê? Porque tinha muito sentimento. Por mais que ela não demonstrasse tudo isso, tá? Mas ela via muito potencial, ela vê muito potencial, tá? Mas talvez seja uma pessoa que fala muito de paparicação às vezes, né? O ego no sentido da paparicação. De repente é uma pessoa que gosta muito de ser paparicada, quer que você fique correndo atrás, né? Quer que você fique babando. Se você não fez isso, né? Ela ficava o tempo todo se mostrando, né? A pessoa boa, a pessoa mais interessante, de repente você não correu atrás, não realizou isso para ela, hoje ela tem a sensação de que ela está na parte de baixo da roda, né? Tipo, o mundo girou e ela que se achava o máximo, que estava por cima da carne seca, agora de repente, né? Está se sentindo sem sorte, no sentido de que pode ter perdido algo muito positivo, afetivamente falando, na vida dela, tá? Ou pode estar com medo de perder. Se vocês estão passando por isso agora, é uma pessoinha que de repente gosta de paparicos, mas não sei se esse é o melhor caminho, né? Para você conquistá-la. Até porque ela já gosta muito de você. Mas talvez ela tenha um pouco de dificuldade de demonstrar por algum motivo. A carta do mundo. Você era tudo para essa pessoa. Hoje ela enxerga isso, tá? Mas para algumas pessoas era uma pessoa que ela queria viver as coisas dela. Ela queria viver o mundo dela. Ela queria, né, fazer as coisas dela em separado. Mas ela achava que o que tinha com você,
apesar dela mascarar, ela achava que o que tinha com você era completo. Essa pessoa aqui acredita que com as atitudes de falta de seriedade da parte dela, ela finalizou um ciclo entre vocês. Ego, fogo e ciclo, tá? Ela acredita assim. Hoje ela pensa, olha, quem diria, né? Eu me achava o máximo, queria ser paparicado, né? Achava que o consulente 2 tinha que correr atrás de mim e ia correr atrás de mim porque me amava profundamente, né? Então, eu não levei as coisas muito a sério, de repente não firmei as coisas no tempo como deveria acontecer, fui dar uma de egóico vaidoso, finalizei as coisas, né? Quer dizer, fechei um ciclo. Fechei esse ciclo de positividade afetiva que existia entre vocês, né? Olha quem diria, né? Eu tava me achando o máximo, agora já tô me sentindo uma pessoa sem sorte, que desperdiçou aí uma grande chance, né? A justiça pode ter sido muito racional. Olha a colheita, é exatamente o que eu tô falando. Quem diria, né? Então fui dar uma de egóico, né? Fui querer me colocar em primeiro lugar, queria que o consulente 2 ficasse correndo atrás de mim o tempo todo. Confiei no amor que era sentido, né? Compartilhado por nós. Só que a coisa me parece que desandou, que não foi bem como essa pessoa esperava, pode ter finalizado, né? Não sei, aqui tem a carta do mundo, pode ser que ela tenha promovido com essas atitudes de falta de seriedade um fim de ciclo para vocês, e ela acha que ela simplesmente colheu o que ela plantou. E o mais curioso de tudo isso é que essa pessoa, tá? Ela passou a vida toda pedindo por esse amor. Era aquela pessoa que falava assim, poxa, eu queria tanto um dia encontrar alguém, encontrar uma pessoa por quem eu tenho um sentimento bacana, compartilhado, que eu amo a pessoa também gosta de mim, né? E que as coisas combinem. E quando ela encontrou, me parece que eu acho que ela abusou também da sua nobreza aqui. Não acho que ela abusou do seu tempo, mas eu acho que ela abusou do teu sentimento aqui, tá? Da tua doçura, da tua entrega, de alguma forma. As coisas eram muito completas, ela achou que você nunca ia embora, tá? Então, uma pessoa que sente que tá colhendo, né, de repente, a falta de sorte, né, a perda da possibilidade de viver um grande sentimento por não ter sido séria o suficiente. Aqui pode ter faltado foco, pode ter faltado seriedade por parte dessa pessoa. É uma pessoa que tem um temperamento enjoado, né? Quer que você fique paparicando o tempo todo, correndo atrás. Perdeu a doçura. A rainha de copas. Então, olha só, né? Para você ver o tempo, né? Como o mundo gira, né? Essa pessoa talvez ela não identificasse na época em que vocês estavam juntos que você era uma pessoa que ela amava. Uma pessoa doce, uma pessoa de entrega, que eu falei, pode ter abusado da tua doçura, né? Do teu sentimento. Pode ter mascarado tudo que sentia, porque a rainha de copas, ela entrega muito o sentimento, mas ela fala de reciprocidade, ela também quer receber em troca. Então, você pode ter desistido dessa pessoa, você pode ter cansado, você pode ter resolvido, né? Pegar esse amor e guardar no seu coração e viver outras coisas. Essa pessoa hoje, ela tem uma sensação de colheita, porque se isso tem muito tempo, você não foi superado ou superado. Essa pessoa ainda acha, ainda nutre sentimentos por você, tá? E ela acha que isso é uma colheita, tá? Ela acha que isso é uma colheita que ela teve em relação a você. Tipo, não valorizou, né? O que tinha de troca afetiva antes e agora também não te esquece, agora também não te supera, tá?
Aqui ainda tem sentimento. Então, eu não entreguei tudo que eu podia entregar de seriedade, sentimento, uma pessoa que era tão boa comigo, né? Uma pessoa tão carinhosa, uma pessoa que se preocupava comigo, né? Que entregava tanto sentimento nessa situação. Talvez achasse que era demais, né? Talvez falasse para você, né? Com uma certa dureza de racionalidade. Você é muito emocionado, né? Você é grudento, você se preocupa demais, você se entrega demais muito rápido. Agora me parece que ela valoriza isso, né? Talvez ela valorize aquele sentimento todo que você entregou antes. Ela pode estar vivendo situações de carência afetiva. Agora ela valoriza. E ela tem uma percepção egóica, isso que é mais interessante, que nesse momento você está por cima da situação. É como se você tivesse vencido. Quer dizer, no final das contas, o fato dela perceber que ela gosta de você agora, tá? É uma vitória para você, tá? Não sei exatamente por quê. O que é uma bobagem, né? Uma coisa assim, uma visão muito vaidosa e orgulhosa das coisas. Tipo, não posso perder, né? Mas é uma pessoa orgulhosa pra caramba. Não, aqui é a carta da estrela, desculpa. Uma pessoa que eu acho que essa pessoa tem esperança de ter você ainda, tá? Aqui não tem nenhum bloqueio para acontecer isso. Como sai a carta do mundo, eu sinto que essa pessoa acredita que ainda há a possibilidade dessa roda girar, de repente entrar em contato com você e saber se você ainda gosta dela também. E abrir um novo ciclo contigo, tá? Eu acho que essa não é sobre isso que nós estamos lendo, mas eu acho que é isso que ela pensa, tá? Eu acho que ela pensa que quando ela entregou para você tanta superficialidade, ela acha que ela perdeu uma oportunidade, ela hoje é uma pessoa de má sorte, no sentido de que ela teve uma grande chance, a carta da estrela, tá? Ela teve uma chance muito grande de viver algo muito bonito, que ela sempre quis, tá? Essa pessoa, ela tem até uma visão assim, né? Pode até ser irônico, porque de repente é uma pessoa tão dura, né? Tão difícil, ela tem uma visão até meio romântica das coisas, tá? Que talvez ela mascare, sendo egóica, tá? De repente sendo marrenta ou querendo ser procurada e paparicada o tempo todo. Mas essa pessoa sempre torceu, tá? Por viver um grande amor. E de repente, quando encontrou esse grande amor, ela não foi capaz de identificar isso na época. Ou ela identificou isso e por ego, ela não deixou isso rolar, não sei o que aconteceu aqui. Mas essa pessoa nutre hoje uma esperança em relação a você. Porque você não foi superado, tá? Essa pessoa ainda gosta de você. Ainda enxerga você com muito carinho, com muito sentimento. Ela nutre uma esperança de repente, abrir um novo ciclo contigo. Uma nova possibilidade, tá? E eu acredito que nessa nova possibilidade, se ela vier te falar sobre isso, eu acho que ela vem diferente, tá? Ela vem, de repente, com o rabo entre as pernas. De repente, era meio exagerada no ego, né? Exagerou em relação à situação de vocês, colheu o que plantou. Aqui eu sinto que ela aprendeu de alguma forma, tá? Ela aprendeu que a gente não deve testar os sentimentos da outra pessoa, tá? E aqui mexe um pouco com o ego dela, mexe um pouco com o ego dela nesse sentido, no sentido de que ela hoje enxerga que você está vencendo essa situação. Não sei, isso não é uma competição, mas ela acredita nisso, né? Porque talvez ela não te valorizasse tanto como ela te valoriza hoje, tá? Ela acredita que você foi uma chance dela curar de repente esse medo de se entregar, esse medo de se aprofundar
nos sentimentos. Foi algo que ela pediu por receber e pode não ter aproveitado, tá? Então, ela identificou muita coisa. Isso aqui é muito sentimento. Muito. Rainha de copas, estrela, 2 copas, a carta do mundo. Entendeu? É identificar muita positividade num afetivo com outra pessoa. E por que que não deu certo? Por que que não se entregou? Quer dizer, quando finalmente recebeu aquilo que pediu, tá? Por que que não se entregou? Tá? Então, ela sente sim que perdeu uma oportunidade, mas ela tem um ego que compete com essa sensação de calor de sentimento por você. Não, mas aí agora o consulente 2 está vencendo. Não sei se você falou para essa pessoa, você me ama, você vai se arrepender, né? Ah, você vai sentir minha falta, né? Você pode ter falado isso, você não vai encontrar ninguém como eu, né? Talvez isso gere nela uma sensação de competitividade aqui, no sentido de que ela acha que nesse momento ela está ganhando, mas aqui você está ganhando. Mas aqui tem muito sentimento, muito, que não está superado. E foi mascarado durante o tempo todo, tá? Ela acredita que você foi uma grande chance da espiritualidade para ela curar essa história dela de repente não conseguir se aprofundar, mas ela pode ter estragado as coisas aqui. É óbvio que se essa pessoa te procurar, fica a seu critério, né? Você dá outra chance, você deixa ela falar, você, né? Mas aqui ela nutre uma esperança em relação a você. Ela nutre. Que é como se ela já tivesse, ela já pagou o que tinha que pagar aqui, tá? Já aprendi o que tinha que aprender, essa colheita já tive. E talvez a colheita não seja nenhuma outra coisa, a não ser perceber que você é insuperável. Talvez essa seja a maior colheita, tá? Aqui tem uma nutrição de esperança por um novo ciclo. Mas é óbvio que depende dessa pessoa fazer esse movimento na sua direção. Ela primeiro precisa dominar o ego dela para depois ela fazer isso, tá bom? Então essas foram as leituras de hoje. Espero ter colaborado com vocês de alguma forma. Um grande beijo e até a próxima.